Agradeço se puderem tomar os seus assentos para darmos início à palestra Servidores de Câmaras Municipais, aspectos polêmicos à luz da jurisprudência do TCE, com o Dr. Maicon José Antunes. Advogado criminalista, o Dr. Maicon José Antunes é especialista em direito penal e processo penal pelo Complexo Damásio de Jesus e membro do Instituto de Direito Administrativo de Santa Catarina. Como sócio da Baratieri Advogados Associados, atuou em inúmeros casos envolvendo agentes políticos municipais e estaduais. Paralelamente, é professor e consultor nas áreas de licitações e contratos administrativos e de processo legislativo na empresa Gestão Pública Online. Com a palavra, Dr. Maicon José Antunes. Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Vim aqui para falar sobre aspectos polêmicos, né? Temas polêmicos, mas não se preocupem, eu não vou falar de final do Big Brother, nem da carne é fraca. Eu vou falar de assuntos polêmicos que dizem respeito ao quê? À vereança e o dia a dia das câmaras municipais, que é o que realmente interessa para a gente. Nesse sentido, então, senhoras e senhores, eu preparei uma palestra assim, bem dinâmica, com assuntos que eu acredito que serem bastante interessantes e do dia a dia da gente. Então, vamos tratar aqui, vamos ver se a gente consegue, né? 3 assuntos. O primeiro dele é a questão do 13º e férias para agentes políticos, né? Vamos ver as questões polêmicas a respeito. Também vamos tratar na sequência a questão do servidor aposentado, que eu sei que muitos municípios, não só daqui do nosso estado, mas também de todo o país, tem servidor aposentado que continua trabalhando. Então, a gente vai ver se essa questão é possível ou não é, e todas as implicações daí resultantes. E, por fim, vamos tratar também das famosas diárias. Vamos falar tudo sobre diária. O tudo eu exagerei, tá? Só para causar efeito. Vamos só alguns aspectos mais polêmicos a respeito desse assunto. Então, começando, senhoras e senhores, eu já começo aqui com uma provocação para vocês. Todo mundo sabe, né, na iniciativa privada, que qualquer trabalhador recebe 13º, a famosa gratificação natalina, e também as férias, né? Cada ano de trabalho tem direito a 30 dias no mínimo de férias. E essas férias, quando vão ser gozadas, é acrescido de 1/3. Então, a pessoa recebe salário, mais as férias, mais 1/3. É o que a gente chama do adicional de férias. Para a iniciativa privada, isso é tranquilo. Para os servidores, de uma forma geral, também. Mas a questão do pagamento desses benefícios para os agentes políticos, é possível ou não é? É legal, é constitucional ou não? Esse é um assunto que tem bastante discussão. A gente vai ver na sequência ali que o STF agora pacificou o assunto, mas até então tinha gente que defendia 13º, 14º, 15º, né, para vereador. Tinha gente que abolia essa prática. Os tribunais de contas, cada um se posicionava de uma maneira, e a justiça de uma forma geral também. Então, é um assunto, inclusive, ainda que continua gerando muita insegurança jurídica. Então, a gente vai ver agora se ele é possível, se não é, e o que a gente pode tirar disso. Só para situá-los, quando eu falo em agentes políticos, estou me referindo aos prefeitos, né, aos ministros, secretários, aos deputados, senadores, e não menos importante, aos vereadores, né, bastante autoridade aqui presente. E esses carinhas, senhoras e senhores, os agentes políticos, eles são remunerados, acredito que a maioria saiba, por meio de subsídio. Está lá no artigo 39, parágrafo 4º da nossa Constituição. E quando eu digo subsídio, eu quero dizer o quê? Que é uma forma de remuneração, só que pago em parcela única. Então, aqui a gente já começa a ver a primeira diferença de um agente político para o servidor comum, digamos assim, né? O contra-cheque de um servidor, em geral, geralmente ele é composto por várias rúbricas, ou rubricas, não sei agora qual é o correto. Mas é geralmente assim, um vencimento, tem uma gratificação pela atividade de desempenho de alguma atividade especial, um adicional de permanência, e assim por diante. O contra-cheque do agente político, a princípio, ele é composto só de uma única parcela, que é o chamado subsídio. Então, o subsídio, o nome para isso é o quê? É porque é pago em parcela única. E, por conta disso, aquele artigo que eu falei da Constituição, ela veda o acréscimo de qualquer vantagem a esse subsídio. Então, o vereador não pode ter o subsídio e mais aqueles famosos penduricalhos que a gente chama, né? Tem que ser o pagamento de uma parcela única.
Só para registrar aqui, o subsídio ele não é compatível com verbas remuneratórias, né? Aqueles penduricalhos. Mas verbas indenizatórias não entram nessa conta. Então, por exemplo, um servidor que recebe por meio de subsídio, ele pode acumular ali com auxílio alimentação, né? A gente acompanha no dia a dia dos escritórios oficiais da Polícia e do Bombeiro Militares aqui de Santa Catarina. Corriqueiramente, durante a vida funcional deles, eles são deslocados de cidade. E para fazer frente a todos esses gastos ali com a mudança, a família que vai junto e etc., eles recebem uma verba chamada ajuda de custo. Essa é uma verba indenizatória que vai junto no subsídio deles. Então, essa questão da verba indenizatória não tem problema nenhum. O problema é quando é verba remuneratória, que daí a Constituição veta. E aí, já fazendo o link com a pergunta, surge a dúvida, né? Se verba remuneratória não pode ser paga junto com subsídio e vereador, agente político de uma forma geral, recebe subsídio, em tese ele não pode receber, então, gratificação natalina e nem adicional de férias. Porque o adicional de férias e o 13º, todo mundo sabe que são verbas remuneratórias, pagas em função do trabalho desempenhado. Então, aí que surge a dúvida. Tanto é que, olha, o Tribunal de Contas do Paraná, uma decisão até que recente, diz o que ali, ó, que é impossível pagar, coitados vereadores, né? Impossível pagar o pagamento do 13º para eles. O Tribunal de Contas do Paraná que fala isso, não eu. Já o Tribunal de Contas lá para cima do Espírito Santo, ele fala totalmente o contrário. Ele aceita o pagamento de 13º e férias para os agentes políticos e, naquele caso específico ali, os vereadores. Então, vocês vejam que tem bastante insegurança ainda nessa questão, só que eu acredito que agora o negócio vai ficar calmo. Por quê? Porque o STF veio e disse que é constitucional. Só para situá-los, o STF é o Supremo Tribunal Federal, né? É a última corte da justiça brasileira e é o que dá a última palavra em termos de Constituição. Então, ele julgou um recurso, bem recente a decisão, fevereiro de 2017, faz 2 meses que saiu isso, julgou um recurso com repercussão geral, isso significa que vale para todo mundo agora, dizendo o quê? Eles usam uma frase pomposa, né? Mas o que a gente extrai daquilo ali é que o quê? Subsídio pode ser pago junto com o 13º e aquele 1/3 de férias. Então, o STF disse que agora é possível. Particularmente, eu acredito que o tribunal foi muito feliz nessa decisão. Porque, vejam bem, 13º e 1/3 de férias é um direito social, é um direito instituído para qualquer trabalhador da iniciativa privada, né? Os servidores públicos, de uma forma em geral, até que eu sei, não existe nenhuma categoria que não receba esses benefícios. Então, na minha opinião, o vereador, o prefeito, ele não pode estar numa situação melhor que essas outras pessoas, mas também não pode estar numa situação pior, né? Então, a partir do momento que eles não recebem esses benefícios, enquanto a outra grande massa de agentes públicos recebe, estaria causando ali uma certa desigualdade. Então, eu defendo, e agora estou ancorado pelo STF, que é possível pagamento de 13º e aquele 1/3 de férias para os vereadores, os prefeitos, os deputados, enfim, qualquer agente político. Então, os senhores, se algum dos municípios aqui que os senhores representam ainda não tem esses benefícios, podem ir lá instituir que estão amparados pela Justiça. Só que, assim, para criar isso também não é bem assim, né? Tem alguns detalhes que a gente deve observar. Alguns requisitos, como os senhores sabem aqui, ó, e eles são 3. Primeiro, e o mais óbvio, é que tem que ter uma lei autorizando, né? Não vão lá conceder o 13º sem uma lei autorizando, porque vai ferir o princípio da legalidade e vocês vão se incomodar com o Ministério Público. Mas, se tiver uma lei autorizando, no caso, para prefeito, por exemplo, é uma lei de iniciativa da Câmara que vai autorizar o pagamento do 13º para o prefeito. Já no caso de vereadores, por exemplo, pode ser uma lei da própria Câmara ou a própria resolução, né, instituindo esses benefícios. Então, tendo a lei autorizando, está tranquilo. Mas, no caso das câmaras, e já como é o caso dos senhores, a maioria servidores de câmaras e vereadores, além de ter uma lei autorizando ou uma resolução, é preciso observar aquele carinha ali, ó, princípio da anterioridade. Em termos mais simples, esse princípio ele diz o quê? Que os senhores sabem o que eu vou falar agora. Uma remuneração, um subsídio no vereador, enfim, ele só pode ser fixado para uma legislatura para outra, né? Não para a mesma. Então, isso acontece por quê? Por conta desse famoso aqui, ó, princípio da anterioridade.
Então, tem que respeitar mais esse detalhezinho ainda. E a última questão que deve ser observada é a questão dos limites total com despesa, né? A Câmara, por exemplo, se eu não me engano, no artigo 29 da Constituição diz que não pode gastar mais do que 5% da receita do município com gastos de pessoal, né? Também não pode gastar mais do que 75% do próprio orçamento com remuneração, inclusive com o subsídio de vereador. Fora os limites impostos lá pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, essas questões, se for o caso de instituir o benefício ali, enfim, devem ser observadas. Então, meus amigos, só para fechar essa questão do 13º e 1/3 de férias, é possível e os senhores podem criar e dizem que foi o Maico da gestão que autorizou. Ó. Eu disse que a gente ia tratar de 3 temas, então já matamos a questão do 13º e vamos para um outro próximo que eu acredito que também é interessante. E eu já faço uma provocação a vocês. O que vocês acham? Servidor que se aposenta, ele pode continuar trabalhando no mesmo cargo que deu origem, inclusive, à aposentadoria? Pelo que eu tenho notícias, existem vários servidores, né, que se aposentam, cumprem os requisitos e continuam trabalhando no cargo. Isso é possível, não é? Enfim, vamos ver o que a lei diz, né? Antes disso, eu só vou fazer uma diferenciação para vocês. Quando eu falo em servidor também, eu estou falando ali do gênero, né? E aí, servidor tem o efetivo, o comissionado, ali o seletista, que é o empregado público, a gente chama, e também tem os eletivos, que aí são os agentes políticos. Todo esse rol de pessoas são enquadrados, a grosso modo, como servidores públicos. Então, todo servidor público ali, ó, são esses que eu falei, mas os efetivos, eles têm uma diferença. Quem é servidor efetivo que passou mediante concurso ali, enfim, ele deve ser vinculado ao regime próprio de previdência. É obrigatório. Isso aí não é o que estou falando, é o artigo 40 da Constituição. Então, o servidor efetivo deve ser vinculado ao regime próprio de previdência. Por exemplo, aqui no Estado, quem administra a previdência é o IPREV, né? Em Florianópolis é o IPRUF. E os demais servidores ali, no caso, inclusive os agentes políticos, são vinculados ao regime geral, que é administrado pelo INSS. Mas daí ocorre uma pergunta, e eu acho que é a realidade de maioria dos municípios. A maioria dos municípios brasileiros não tem regime próprio de previdência. E daí o que acontece com o servidor? Ele deve ser vinculado ao regime próprio de previdência, mas se não tem, o que acontece com ele? Olha o que acontece. Não, estou brincando, não é isso que acontece. Olha o que vai acontecer, ele vai ser vinculado ao regime geral de previdência. Então, não tem regime próprio, ele se aposenta pelo INSS, que é o regime geral de previdência. Só que aí ocorre o seguinte, não pode acumular os proventos da aposentadoria com a remuneração do cargo que se aposentou. Não é possível essa acumulação, porque a aposentadoria, na verdade, ela é um fato que ela extingue a relação estatutária, né? Extingue a relação jurídica e ela provoca o que a gente chama de vacância do cargo. Então, se eu preenchi todos os meus requisitos, sou efetivo e eu me aposento, a princípio eu tenho que ir para casa descansar, a princípio. Porque não pode ser acumulada essas duas questões, de proventos mais vencimentos do cargo para o qual está trabalhando. E quem fala isso, ó, o Tribunal de Contas aqui do nosso Estado. Decisão bem recente, inclusive, de maio de 2016, ele traduz o que eu falei até agora. Ó, aposentadoria de servidor, hipótese de vacância, não sendo possível continuar na atividade. Então, a princípio, e a Justiça também fala a mesma coisa. Ó, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina fala que servidor aposentado não pode continuar trabalhando. O Tribunal de Contas de Santa Catarina pensa da mesma forma que a Justiça. Então, senhores, a princípio, o servidor que está aposentado não pode continuar trabalhando e acumulando esses dois benefícios. Existe uma possibilidade do servidor cumprir os requisitos da aposentadoria, mas não se aposentar, continuar trabalhando. Daí o que ele vai receber lá, aquele famoso abono de permanência, né? Para compensar o que ele, em tese, estaria recebendo da Previdência, ele acaba recebendo em forma de abono de permanência.
Então, isso é possível também. Não necessariamente cumprir os requisitos da aposentadoria precisa ir para a inatividade. Pode continuar trabalhando, mas daí recebe aquele abono de permanência e não se aposenta. E aqui surge uma outra questão. Se aposentou, não pode acumular com o mesmo cargo que deu origem à aposentadoria, né? Mas ele pode acumular com outro cargo? Supondo que eu sou servidor, me aposentei e vou lá e passo num concurso, mesmo diante de concursar, que eu posso acumular esse cargo ou não? Aí que entram as questões, né? Tem várias exceções. Só antes de chegar naquele ponto, a regra geral. A regra geral é não acumulação. Mas, se for um cargo eletivo, é possível. Então, o servidor que se aposenta pode ir lá, se candidatar a vereador, ser eleito, ser prefeito da cidade, vai poder acumular o subsídio dele, né? E agora a gente viu com 13º ainda, e mais a aposentadoria, porque é um cargo eletivo. Os direitos eleitorais dele, digamos assim, não são impedidos dessa forma. Então, pode ocupar um cargo eletivo e estar aposentado também. Mesma coisa, um cargo comissionado. Eu posso ser aposentado e, ao mesmo tempo, posso ser secretário de uma pasta do município. Isso é perfeitamente possível. A questão é quando envolve cargos não cumuláveis, né? Eu sou aposentado e passei num concurso. Passei num concurso. Mesmo assim, vão ter que verificar se há complementação da aposentadoria. Se houver complementação da aposentadoria, não pode daí. Mesmo que mediante concurso público. Porque vai estar caindo naquela regra do artigo 37, parágrafo 10 da Constituição. Só para deixar claro para vocês aqui, essa questão da complementação da aposentadoria é que todo servidor efetivo, ele, se cumprir determinados requisitos constitucionais, né, tipo a idade, a questão ali do tempo de contribuição, mais o tempo de serviço efetivo, ele tem direito à aposentadoria integral, com proventos integrais. Então, supondo que ele não tem regime próprio e vai para o INSS, ele, ele vai receber as 3 reduções, né, que é a do teto, a do fator previdenciário e mais a soma dos salários de contribuição. Então, o salário dele vai estar reduzindo, no caso. Só que a Constituição manda que deve ser pago o salário integral. Tem que ter paridade entre servidor da inativa e servidor da ativa. Então, o que acontece, o carinha está aposentado pelo INSS, mas ele é um servidor efetivo e ele recebia 8 mil na atividade, por exemplo. Após se aposentar, ele passou a receber somente o teto do INSS, digamos que seja 6 mil. Esses 2 mil faltantes, quem vai complementar é o município. Já tem jurisprudência pacífica, inclusive se tiver alguém nessa situação, nos procure no escritório, que a gente atua nessa área. Dá para fazer a cobrança, inclusive, de valores passados, né? Então, mas se tivesse a questão da complementação da aposentadoria, daí mesmo que eu passar no concurso, eu não vou poder trabalhar no mesmo município. Porque eu vou estar acumulando ali de forma ilegal. Nesse caso, eu falei do servidor aposentado pelo regime geral. Mas se eu sou aposentado pelo regime próprio de previdência, que é o caso do município aqui de Florianópolis, por exemplo, o servidor que se aposenta, ele vai lá e é pago pelo IPRUF, né? A maioria dos municípios não é assim. Pelo menos lá em Capinzal, da minha terra, não tem regime geral. Não tem regime próprio, aliás, é regime geral, né? Mas supondo que no município tenha regime próprio, o servidor vai lá, se aposenta bonitinho com base nesse regime próprio. Daí ele pode fazer alguma acumulação? Mesma regra, se for cargo eletivo e comissionado, está tranquilo. Ele pode ser eleito, pode exercer uma pasta comissionada tranquilamente. Ele pode ocupar algum cargo acumulado, né? O senhor sabe que é possível acumular um cargo efetivo com um cargo de professor, por exemplo, ou 2 cargos de privativos de profissionais da saúde, né? Médico, enfermeiro, ali, enfim. E também é possível acumular um cargo técnico com um cargo de professor, o magistério que a gente chama. Esses são os cargos acumuláveis. Mas se for um cargo não acumulável, por exemplo, eu sou servidor da Câmara, na lista de sistemas, me aposentei pelo regime próprio e fui lá, passei num concurso para contador, né? Não são 2 cargos cumuláveis, porque não entra naquela regra da Constituição. O que vai acontecer se eu quiser assumir o novo cargo de contador? Eu não gostei de ficar em casa, eu quero voltar a trabalhar. O que vai acontecer? Eu vou ter que renunciar, à minha aposentadoria.
vai acontecer o que a gente chama, os senhores devem ter ouvido falar bastante, da chamada desaposentação. O cara se desaposenta, digamos assim, e volta a trabalhar e daí começa a receber os vencimentos do novo cargo. Mas, nesse caso, aí não é possível ele receber a aposentadoria mais o salário do novo cargo, mesmo que seja mediante concurso público. E, gente, chegamos então no último assunto, que é a questão das diárias. Vamos falar um pouquinho delas aí, uns assuntos bem importantes a respeito. A questão da diária, todo mundo sabe, eu não vou ficar me alongando aqui, que ela é devida, né, em caso de deslocamento, quando o servidor, o agente político, de uma forma geral, ele sai da sua sede de trabalho, né? Diária é justamente para isso. Então, os senhores que estão aqui, muito provavelmente, estão recebendo diárias de viagem, né? É uma verba que paga todo o servidor que se enquadra nessa situação. Mas, e assim, quais são os requisitos para a concessão de uma diária? Pode chegar lá, não, quero uma diária e deu, ou tem que ser observadas certos regramentos anteriores? Precisa cumprir 3 requisitos para a concessão de uma diária. Primeiro, gente, obviamente, tem que ter uma lei dada do município, por exemplo, autorizando a concessão dessas diárias, né? Precisa ter uma lei autorizando, e aí vai prever o valor, as hipóteses de concessão, e a questão de devolução, por exemplo, quando fica pernoite ou não, tudo isso vai ser previsto na lei. Tem que ter daí uma norma regulamentando a questão da diária. Por exemplo, no âmbito do executivo, vai ter que ter um decreto lá do prefeito regulamentando, e no âmbito do legislativo pode ter uma resolução, aí definindo sempre os pormenores e os procedimentos. Para quem que eu vou solicitar, qual que é o prazo, é reembolso ou é pago adiantado, né? Tudo isso é a Câmara lá na resolução dela que ela regulamenta. Esse é o segundo requisito. E o terceiro e mais óbvio é que a diária só será paga para quem faz um deslocamento que tem a ver com o exercício das funções dele, né? Tem que estar um interesse público envolvido. Como é o caso dos senhores, por exemplo, vieram agora num curso de capacitação, logo o interesse público envolvido é devido ao pagamento de diárias. Então, esses 3 requisitos a gente deve observar para que a concessão da diária seja legal, aliás, né, para que não complique ninguém. E outra coisinha que é pacífica também é a questão da natureza jurídica da diária, né? Todo mundo sabe que a diária ela é uma indenização, porque senão ela nem poderia ser paga para os vereadores, por exemplo, porque daí não ia poder acumular com subsídio. Então, a diária é uma indenização, visa justamente para compensar aquilo que eu falei lá atrás, a questão do deslocamento, da alimentação, e agora a gente vai ver mais para frente ali a questão do transporte. E agora eu já faço uma provocação para vocês, para ninguém se perder no WhatsApp ou dormir aí, né? Quem que pode autorizar a concessão de uma diária? Na Câmara lá, por exemplo. Exatamente, somente o presidente. Por quê? Porque ele é o ordenador da despesa, exatamente. Olha, o presidente tem que ser um presidente bonzinho, né, presidente? Quando for custo da gestão, tem que liberar todas as diárias. Não, brincadeira. Mas então é o presidente que tem essa capacidade. Por quê? Porque ele é o ordenador de despesa. Mas pode ocorrer do seguinte: o presidente, gestão pública, eu não gostei da corzinha, da logomarca da gestão, não vou liberar ninguém para o curso. Mesmo tendo orçamento, estando bonitinho. Ele não apresenta uma justificativa técnica e nem jurídica para isso. O presidente não autoriza. O que o vereador faz? Ele tem alguma possibilidade de impugnar esse ato? O que ele pode fazer a respeito? Vai sentar na calçada e chorar ou ele ainda tem um último fôlego? Na verdade tem. O vereador, supondo que ele tem um curso e tem orçamento, tem toda aquela questão que eu já falei dos requisitos ali preenchidos, e o presidente ele nega pura e simplesmente, sem nenhum motivo jurídico ou técnico, é possível o vereador levar o requerimento dele para o plenário decidir. Então, o plenário pode decidir, e se o plenário for contra a vontade do presidente, eles aprovem e resta somente ao presidente fazer o pagamento da despesa. Então, mesmo que o presidente negue a diária, ainda é possível o plenário ir lá e aprovar. Porque o plenário ele é o órgão soberano da Câmara, né?
Pode tudo, ou quase tudo, né, presidente? Então, responsável por autorizar uma diária, ó, Tribunal de Contas de Santa Catarina, naquela consulta 14, ele diz isso. Quem autoriza é sempre o ordenador de despesa, que nesse caso das câmeras são os presidentes, né? No caso do município é o prefeito ali, isso não tem discussão. Toda e qualquer despesa é coberta por uma diária ou não? A gente sabe, a alimentação é coberta, hospedagem também, né? Uma diária tem que cobrir essas despesas. E a única pulguinha atrás da orelha que fica é a questão do transporte, se é ou não coberto por uma diária. O ideal, gente, é o servidor, o vereador que vai se deslocar, por exemplo, ele fazer um requerimento prévio pedindo as passagens. Ah, eu vou para Florianópolis, então peço as passagens. Eu vou para Brasília, peço as passagens aéreas. Ou, se não for possível, usar o carro oficial da Câmara, por exemplo. Nesses casos, daí, quem estava pagando a gasolina, enfim, ali, é a Câmara e toda a locomoção é a Câmara, né? Que vai estar incluída. Mas existe a hipótese, eu acredito que pode ser a situação de algum dos senhores aqui, de usar o carro próprio para vir para o evento, né? E daí a Câmara, o município deve pagar essa despesa também ou não? Eu acredito que sim, Depende da Câmara. Não, tem o Tribunal de Contas do Paraná até que fala que, nesses casos, o servidor assume o risco e tem que pagar tudo por conta própria. Usou o carro particular, tem que pagar as despesas. Eu, particularmente, penso que não, que a Câmara, ou o município, enfim, eu falo mais de Câmara porque os senhores são das câmaras, né? Mas a Câmara, ela deve pagar essas despesas. E lá no escritório, quando chega uma consulta, a gente orienta ainda, além de pagar o combustível que a pessoa está usando no carro próprio, ainda para fazer uma conta para compensar a questão da depreciação, do seguro, do imposto, né, do IPTU. Então, na minha opinião, a Câmara tem que fazer uma conta e chegar num valor que possa cobrir todas essas despesas, combustível, depreciação e a questão dos encargos tributários, quando o servidor ou vereador usa o próprio carro. Então, tudo isso, na minha opinião ali, deve ser coberto por uma diária de curso. E não como o Tribunal de Contas lá do Paraná diz, né? Ele fala que tem que ser tudo por conta e risco do servidor, essa questão da locomoção. E eu já puxo o gancho, meus amigos, para a questão aqui, ó. Já provoco vocês também de novo. Incide imposto de renda e contribuição previdenciária sobre diária? Em nenhuma hipótese ou em alguma hipótese? Exatamente. Então, a diária, como eu falei antes, é uma verba indenizatória. Por ser verba indenizatória, não tem fato gerador, aquela história toda, não incide imposto de renda e nem contribuição previdenciária. Detalhe, se for acima de 50% do salário, da remuneração, tecnicamente falando, do servidor, do agente, aí ela é considerada salário, então vai incidir imposto de renda e contribuição. Tem que pagar daí. Supondo que eu sou servidor e ganho 5 mil por mês, e naquele mês eu tive 2.700 de diária, né? Aí vai surgir 3 problemas, né? Primeiro que tu vai ter que se explicar com teus eleitores, né, lá na comunidade. Porque vai cair num jornal local e o negócio vai para o ventilador e todo mundo vai ficar sabendo, você vai ter que explicar para a comunidade. Segundo, vai ter que explicar para o próprio promotor da cidade também, né? Provavelmente o promotor, como o Ministério Público é muito atuante nessa questão, vai mandar um ofício, vai chamar, ó, tal dia esteja aqui na minha sala para a gente tomar aquele café e falar sobre as diárias. Então, esse é o segundo problema que o servidor vai ter, ou o vereador. E o terceiro é esse, que ele vai ter que pagar imposto de renda e contribuição previdenciária. Mas, volto a dizer, só quando ultrapassar 50% da remuneração. Quando não, daí não tem problema, porque são verbas indenizatórias. Tá certo, gente? E esse aqui, ó, já puxando o gancho também, é um assunto que volta e meia chega lá no escritório e a gente se depara com situações assim, ó, da questão do valor das diárias, né? Como a gente vai fixar um valor, qual que é o valor a ser observado, qual que é um valor justo, o que é possível, o que não é, né? Se 200 pila, que nem falo na minha terra, é muito, ou 200 pila é pouco.
Como fica essa questão? Essa é algo que sempre surge bastante dúvida. Como fixar o valor de uma diária? Ou até mesmo reajustar, que a gente vai ver na sequência, né? Eu tenho, na minha concepção, que deve ser observado alguns critérios, supondo que no município dos senhores não tenha um valor de diária definido, ou vocês querem rever esse valor. Ah, está muito baixo ou está muito alto, e a gente vai rever essa questão. Alguns requisitos devem ser observados. O primeiro, esse aqui, que é o mais óbvio. Qual que é a finalidade da diária? Por que os senhores recebem uma diária? É justamente para compensar os gastos que teve com a viagem, né? Essa é a finalidade do benefício. O outro requisito que a gente deve observar é a questão do local de destino, né? Na minha concepção, não dá para ter o mesmo valor de diária para uma viagem de uma cidade do interior quando você vai fazer uma viagem para a capital do estado, ou até mesmo para fora do estado, né? Eu acredito que os municípios aqui tenham diárias diferenciadas. Então, por quê? Porque é analisado o local de destino da diária. Se vem aqui para Florianópolis, provavelmente você vai ter um gasto maior com hospedagem, com táxi, com Uber, né? Então, a diária, nesse caso, tem que ser maior do que quando vocês forem lá para Capinzal me visitar. Esse é outro requisito que a gente deve observar. E o principal deles é a questão dos princípios da administração pública, né? Para quem estuda concurso aí, vai recordar que é o LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Artigo 37 da Constituição é o LIMP. Então, são os princípios da administração pública. Todos esses princípios, gente, devem ser observados na hora que vocês forem fixar o valor de uma diária ou rever o valor de uma diária, né? Provavelmente aqui todo mundo tem um valor fixo. Ah, mas daqui a um tempo vocês querem renovar, querem mudar isso. Então, tem que ficar de olho nessas questões aí. Principalmente na razoabilidade, né? Não vão exagerar, mas também não vão colocar um valor tão abaixo que não possa nem compensar um bom hotel, uma locomoção, uma alimentação do servidor, né? Claro que a gente sabe que a população sempre pega muito nessa questão de diárias. Ah, o vereador recebeu tantas diárias, o valor da diária está muito alta. Mesmo assim, a gente tem que estar com esses princípios na cabeça e fixar algo que seja razoável. Nem muito alto, mas também não um valor tão baixo que possa nem cobrir a despesa de uma viagem. E daí surge uma outra pergunta. Tem o valor de uma diária, né? Foi fixado, por exemplo, há 3 anos atrás. O que valia 3 anos atrás já não é a mesma coisa de hoje, né? Esse valor de uma diária pode ser reajustado ou não? Pode ser revisado? Como é que vai ser feito isso? Qual índice utilizar? Eu entendo, e a jurisprudência me acompanha, que o valor de uma diária pode ser revisado. Pode. Então, o valor fixado lá em 2012, por exemplo, vai ser revisado agora, reajustado, para ser compatível com o valor da moeda que é hoje em dia, né? Um exemplo clássico, todo servidor, anualmente, ele tem direito, não sei se acontece isso mesmo de fato nos municípios, da revisão geral anual, né? Que lá eles pegam o valor da inflação, usam um índice pré-definido para readequar o valor do salário do pessoal para o valor correspondente da moeda atual. Então, essa é a revisão geral anual. O mesmo deve acontecer para uma diária. Ela deve ser reajustada. E aí, qual índice usar? Pode ser usado o INPC, o IPCA, né? Só não vão usar a TR. Quem é contador aqui vai saber do que eu estou falando, que a TR ela não rende nada, né? Então, vocês vão ficar no prejuízo, na verdade. Então, use INPC e IPCA, que está tranquilo. Esses índices, como eles são das cadernetas oficiais de poupança, eles podem ser utilizados para a revisão de uma diária. Olha aqui, só trouxe a título de exemplo, né? Diária do Tribunal de Contas aqui de Santa Catarina. O servidor, os conselheiros, é óbvio, né? Tem que ter um valor diferenciado. Então, eles têm um valor, que nem eu falei antes, um valor para o Estado, um valor para fora do Estado, aí eles estão observando aquele critério lá, local de destino, né? E para quando for no exterior também. E aí já é calculado em moeda estrangeira, dólar, por exemplo. Essas são as diárias do Tribunal de Contas aqui do nosso Estado. Olha aqui outro exemplo. Diária do Ministério Público de Santa Catarina.
tem os membros, os servidores, eles calculam uma diária para o Estado e um valor diferenciado quando for para fora do Estado. Então, isso, se os senhores, eu acredito que tenham, mas se não tiverem, é bom rever para adequar o valor de uma diária quando seja para uma capital, ou para dentro do Estado, ou para fora do Estado, e definir valores diferentes. Vocês vejam que eu coloquei Tribunal de Contas e Ministério Público, né? São 2 órgãos de controle. Então, se vocês quiserem usar esses valores como referência, daí eles vão lá reclamar, opa, não, estou usando o mesmo valor que vocês aqui. Isso já é um argumento para se defender, né? E eu vou finalizando, gente, para não cansá-los mais ainda, com uma pergunta, uma provocação aí para vocês. Vamos ver se vocês me acompanham nesse sentido. Essa é uma questão bem doutrinariamente falando, tem bastante discussão. Parece óbvia, mas não é. Veja aqui, servidor que se desloca da sede do serviço com as despesas pagas pela administração. Mesmo assim, ele tem direito a receber as diárias? Ele vem para Florianópolis e, no caso dos professores, por exemplo, tem a casa deles aqui. Fica lá com toda a alimentação garantida, etc. Mesmo assim, ele vai receber por dia de estar aqui? Mesmo assim, vai receber diária ou não vai? O presidente já falou que não pagaria. Exatamente. A lei dos servidores, o Estatuto dos Servidores da União, lá, 8.112/90, ela diz que, nesses casos, com a União pagando todas as despesas extraordinárias, ainda assim é devida meia diária. Ainda assim é devida meia diária. Porque, assim, também eu penso, às vezes a pessoa vai ficar num local mantido pela administração, vai ter alimentação ali, mas às vezes ela vai ter que pegar um táxi, né? E aí não entra nesse cálculo. Aí ela precisa comer fora. Tem uma série de outros detalhezinhos que não são abarcados por essa diária. Então, eu também concordo que o servidor, nesses casos, deve ter meia diária. O motorista, sim, também, porque ele está em deslocamento de viagem, né? E ele está a interesse da administração pública. Do motorista? Olha, exatamente. E essa é a regra que eu concordo e eu defendo que, nesse caso, o motorista, assim como aquele que vai participar do evento, tem que pagar a diária. Porque o motorista ele vai ter a mesma despesa que o outro, né? Ele vai ter que dormir em algum lugar, vai ter que comer também. Então, a questão da diária para o motorista, na minha opinião, não tem como tirar. Daí seria um adiantamento. Exato. Eles querem dar um valor fixo, ou mediante apresentação, adiantamento ou... Não uma diária fixa. Sim. Esse é o caso mais correto, na minha opinião. As despesas com a viagem, né? As passagens. Além das despesas. Aí eu não sabia dessa. Essa é boa. Né? Geralmente. Essa é boa, né? Ah, tá. Vereador, é só uma diária? Ou é uma diária por dia? Ah, ficou muito bom, então. Com certeza. Eu estava falando de meia diária, mas não, eu volto atrás, agora é uma diária, pronto. Não pago. Ah, então entra naquela regrinha que eu falei antes. Bacana, velho. Isso aqui, ó, esse caso é o do senhor aqui, ó. Esse é o caso do senhor.
Diz a lei lá da União que deve pagar meia, mas se pagar uma, então, pagar uma, melhor ainda. Gente, eu vou me encaminhando para o final, né? Porque, que nem dizem, a palestra tem que ser boa e curta, né? Se for curta, não precisa nem ser boa. Então, a minha foi curta, não precisa nem ser boa, tá bom. E eu fico à disposição para os debates. Muito obrigado. Boa tarde. Meu nome é Marcos, sou de Pontal do Paraná. Questão do transporte se disse ali no Paraná que o tribunal não entende se ele for com o carro próprio, né? Mas o diretor da Câmara lá falou que se fizesse um cadastramento na Câmara do veículo, né, que ia para o evento, eles poderiam pagar. Aí teve um vereador que questionou, disse que não. Teve um debate ali, mas, enfim. Eu, no meu caso, vim com o carro oficial, que não coube todo num carro só, né? E não perguntei, esqueci de perguntar para ele essa questão, se com o carro oficial eu abasteço agora a volta, porque um tanque não dá para ir e voltar, e tiro a nota, né? Enfim, agora eu fiquei na dúvida. Com o carro oficial, se eu abasteço e tiro a nota, ou abasteço e pago do meu bolso, né? Não perguntei para ele também, nem... Ele não foi uma discussão, como teve um debate lá, e daí eu acabei saindo antes, eu tinha um compromisso, eu não perguntei. Mas o carro oficial, a Câmara tem que pagar. Seria essa a pergunta? Senhor Marcos? Marcos. Senhor Marcos, é que nem eu falei antes, né? O Tribunal de Contas lá do Paraná, ele diz o quê? Que o servidor deve solicitar a passagem antes, ou, enfim, o carro oficial da Câmara, né? E se ele usar o carro próprio, a princípio, o órgão, o ente federado, ele não vai pagar as despesas de locomoção. A gasolina que ele gastou, né? A depreciação do veículo, enfim. Eu, particularmente, eu acredito que a maioria dos municípios praticam isso. Não, mesmo que venha com o veículo particular, eles cobrem as despesas. Nesse caso do senhor, eles, na verdade, têm que pagar todas as despesas, né? Porque é o carro oficial. Então, para o senhor se prevenir, se precaver, é melhor abastecer e documentar, sem dúvida. E aí, lá no final, vai poder ter essa comprovação da despesa. Meu nome é Bruno Capinzal, vereador de Capinzal. Boa tarde a todos e a todas. A mesa diretora, ela tem poder de deliberar o aumento de diária sem passar pelo plenário ou não? Vereador, obrigado pela pergunta, né, meu conterrâneo de Capinzal. O plenário é o órgão soberano da Câmara, né? A mesa diretora, ela tem competências ali para criar cargos, extinguir funções, enfim, né? Mas tudo que for decidido tem que ser passado pelo plenário, obviamente. E aí vai ser uma resolução para alterar o valor da diária, né? Então tem que ser submetido ao plenário. Boa tarde, doutor. Sou contador na Câmara de Ouro. Meu nome é Fernando. A dúvida é a seguinte, a respeito do servidor aposentado. O servidor ganhava R$8.000. Se aposentou há 20 anos na Câmara, né, servidor. Só que pelo regime ele vai ganhar metade, 3.500, 4.000, assim. Foi exonerado. A Câmara vai precisar pagar a diferença e, para complementar, ele se aposentando, ele deve informar que se aposentou. Daí ocorre a exoneração. Se ele não informar e ninguém ficar sabendo, a responsabilidade seria do presidente ter exonerado, descobrir alguma coisa, ou passou 2, 3, 4 anos, pode deixar da seguinte forma. Senhor Fernando, é que nem eu falei antes, né? O servidor efetivo, se ele não tiver regime próprio, ele vai para o regime geral. Se aposentando pelo regime geral, o INSS vai lá e mete a faca, né? Faz 3 reduções. A primeira, nesse caso, os 8.000 vai ter redução do teto. A segunda é a questão do fator previdenciário, né? O famoso fator previdenciário. E também a questão da soma das 80 salários e contribuições lá. Essas 3 reduções provavelmente foi o que aconteceu para ele chegar nos R$3.000. Se ele for um servidor efetivo e que cumpriu com todos aqueles requisitos constitucionais, por exemplo, 60 anos de idade, 35 de contribuição, mais 10, salvo engano, de serviço público, né? Ele tem direito a receber igual como recebia na ativa. Então, que vai entrar aquele instituto que eu chamei, a complementação da aposentadoria.
Nesse caso, o município, daí não a Câmara, né, porque a Câmara é um órgão desproporcionalizado, teria que complementar, pagaria a diferença, digamos assim, 5 mil. Essa é a regra estabelecida pela Constituição e que tem vários precedentes, a Justiça já foi chamada para falar muito a respeito disso. E a última pergunta ali, quanto à exoneração ou não, quando o servidor ele vai para a aposentadoria, o ideal seria, né, como os órgãos não têm muito essa comunicação, o próprio INSS comunicar à Câmara, né? Não competiria ao servidor fazer isso. Deveria o INSS fazer isso. Mas como existem casos que não acontece, o servidor continua trabalhando, enfim, mas o ideal é ele comunicar que está aposentado. Bom, agradecendo a presença, o interesse e as contribuições de todos, agradecendo também a presença do Dr. Michael, a quem a gente entrega uma lembrança para externar essa satisfação em tê-lo aqui. A gente encerra este segundo dia de Congresso Sul-Brasileiro de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais, convidando a todos para que sejam bastante pontuais amanhã de manhã, quando temos uma programação bastante dinâmica, bastante interessante, e com certeza vai ser uma manhã muito profícua. Bom descanso e até amanhã. Obrigada.